Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde. Esse é o quadro em que eu trago as principais notícias da semana e que são notícias que vão continuar circulando e aquecendo o setor da saúde. Vamos lá? Bom, antes de eu começar, só avisando vocês que quem ainda não assina o canal, é só se inscrever aqui no botão ou ativar o sininho para receber as notificações. Acho que para a gente começar, eu vou trazer o principal tópico da saúde, que é a questão da decisão de quem que vai ocupar o Ministério da Saúde. Essa é a grande questão que ainda está em definição. Vocês lembram que na semana passada eu contei que a grande possibilidade era que o ministério seria ocupado por uma mulher, e essa é uma tendência que continua, inclusive com um nome favorito. O nome da Nízia Trindade, que é a presidente da Fiocruz, já foi bem circulado entre todos os jornais e também circulado entre todas as pessoas do setor da saúde, que ela é bem respeitada entre os pares e muito provavelmente ela será a escolha do Lula. Agora, por que ela ainda não foi de fato escolhida, né? Por que ainda não foi nomeada? A grande questão é que há um impasse político nessa história, atrelada à aprovação da PEC de transição. Segundo o UOL, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, está atrelando ali a aprovação da PEC de transição, ou conseguir os votos necessários para aprovação, a poder escolher ou opinar ali em quem vai ser o ministro da Saúde. Essa questão gerou uma grande comoção, assim, algumas entidades se posicionaram, falando da importância, né, de que seja uma escolha de um nome técnico, de um nome que seja respaldado entre os pares e não uma decisão política. A gente vai acompanhar cenas dos próximos capítulos, mas realmente o nome da Nízia é o nome que mais está circulando e muito provavelmente vai ser difícil a gente ver o presidente Lula, né, o presidente eleito Lula, ceder a essa questão, mas acompanharemos os próximos capítulos dessa história. E o segundo tópico que deixou os ânimos um pouco exaltados no setor da saúde foi a questão da aprovação do PL da telemedicina. E aí, no momento em que a coisa já estava ali funcionando, por que os ânimos estavam um pouco exaltados? Porque alguns trechos, né, algumas partes do texto tinham sido alteradas pelo Senado e havia a expectativa do que seria feito ou não pela Câmara. No fim das contas, a Câmara aprovou o texto praticamente igual ao que ele foi proposto, né, só acatou uma das alterações do Senado e agora o PL, né, o projeto vai para a sanção presidencial. Os próximos passos, obviamente, é entender como que isso vai funcionar na prática e trabalhar, inclusive, as boas práticas da telemedicina, né? Porque existe uma grande preocupação em relação a como que isso vai funcionar e o quanto isso vai impactar a sociedade e o atendimento. A terceira grande notícia da saúde aconteceu essa semana e que também havia uma expectativa, que foi a aprovação da compra da Sul América pela Redditor, a grande rede de hospitais aqui do Brasil. Essa compra tinha um ponto crítico ali, alguns hospitais e algumas operadoras se opuseram com a preocupação de que elas fossem preteridas à escolha, uma vez em que Sul América e Redditor trabalhariam em conjunto. Pode ser que esses hospitais sejam preteridos na escolha por uma questão ali de custo-benefício. De qualquer forma, essa é uma tendência de mercado, né, essa tendência de consolidação do mercado, em que a gente vê um movimento sim de fusões e aquisições para a formação de grandes redes, para de fato ter esse ganho de escala, esse ganho de eficiência. E o quarto tópico que eu queria trazer para vocês é a preocupação dos planos de saúde com o ano de 2023. 2022 não foi um ano absolutamente fácil para os planos de saúde, na verdade foi bem desafiador, um ano em que há um cenário de prejuízo, um aumento da sinistralidade, uma ampliação do rol, né, que é o rol de procedimentos a que a população que tem o plano de saúde tem acesso, e tudo isso impacta na saúde financeira dos planos de saúde. E aí a gente tem uma reportagem no Futuro da Saúde que traça um pouco esse cenário e, na verdade, também traz soluções propostas pelos próprios representantes do plano de saúde. Então, entre as soluções, a gente tem um cenário de uma regulação dos cartões de benefício, a gente tem um outro cenário de novas regras para coparticipação em franquias e a revisão da história do rol, que é agora exemplificativo.
Então, esse é um cenário de que, segundo os planos, se não houver mudança, existe um grande risco da saúde financeira desses planos e da sobrevivência deles ao longo de 2023. E por fim, o ex-ministro Arthur Quioro, que faz parte do grupo de transição da saúde do governo eleito, participou essa semana de uma reunião do Conselho Nacional de Saúde, onde ele detalhou um pouco mais a questão do relatório da transição. A parte das questões que já são conhecidas, né, do que é prioritário, a questão da campanha de vacinação, a questão da resolução das filas, a questão do investimento em saúde digital, ele trouxe uma novidade que ainda não foi muito discutida e nem foi muito divulgada. Mas a ideia é que o grupo de transição vai propor ao novo governo que seja criado um departamento específico para o enfrentamento de câncer. Ele não detalhou se esse departamento seria uma nova secretaria, mas ele deixou muito claro em que é preciso ter um local específico para que, de fato, ele tenha essa articulação de diagnóstico, de assistência e de atenção básica. Isso faz muito sentido pensando no cenário que a gente tem da oncologia, que a gente tem um aumento cada vez maior, né, de novos casos de câncer. Isso também foi impulsionado pela pandemia, pelo atraso dos diagnósticos, e a gente deve ver todo esse represamento. Então, esse olhar para a oncologia é uma novidade que aconteceu ao longo dessa semana. Bom, pessoal, essas foram as principais notícias. Foi uma semana bem aquecida para o setor de saúde. Não tá uma semana já calma, que tá todo mundo já pensando nas férias. Tem muita coisa ainda para acontecer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu volto aqui na semana que vem. Até mais!